Salve, salve, rapaziada, saudações rubro-negras. Galera, vamos aqui para mais notícias do Flamengo. Finalmente saiu o sorteio da Libertadores. Você gostou do grupo do Mengão? Na sua opinião, quem vai ser o campeão? Já deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer nosso trabalho e vem comigo. Bora pro vídeo. Aqui, ó, os grupos de Flamengo e Botafogo na Conmebol Libertadores. O sorteio foi no Paraguai ontem e foi também uma oportunidade para se falar sobre os recorrentes casos de racismo nas competições sul-americanas. Como vocês podem reparar, todo mundo bem arrumado para uma noite que definiu o caminho de cada time na Libertadores. Me vesti um pouquinho diferente de todo mundo aqui para poder destacar um pouquinho, né? Destacar o Botafogo. Por ser o atual campeão, o Botafogo é o cabeça de chave do Grupo A e vai enfrentar o tetracampeão Estudiantes de La Plata da Argentina, a Universidade do Chile e o Carabobo da Venezuela. O Flamengo caiu no Grupo C, com a LDU do Equador, o Deportivo Táchira da Venezuela e o Central Córdoba da Argentina. Eu entendo que o grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho pra gente. No Grupo D está o São Paulo, ao lado do Tajeres da Argentina, do Libertad do Paraguai e do Aliança Lima do Peru. Fortaleza está no Grupo E, junto do atual campeão da Sul-Americana, o Racing da Argentina, também com o Colo-Colo do Chile e o Atlético Bucaramanga da Colômbia. No Grupo F estão dois brasileiros, o Internacional e o Bahia, que vão enfrentar o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia. O Palmeiras está no G, encara o Bolívar da Bolívia, o Sporting Cristal do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai. Durante o sorteio, o presidente da Conmebol falou sobre o caso de racismo sofrido pelos jogadores do Palmeiras no começo de março, na disputa da Libertadores Sub-20. A confederação tem sido cobrada por dirigentes brasileiros para que passe a aplicar sanções mais duras. Na ocasião, o Cerro Porteño foi multado em $50 mil, quase R$300 mil. Em protesto, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não esteve presente no sorteio. Não é possível a gente tolerar uma pessoa cuspir na outra, uma pessoa imitar um macaco para outra e acontecer praticamente nada. As penalidades extremamente brandas. Eu não posso seguir sem falar de racismo. Que a Conmebol decidiu convocar as autoridades de governos de todo o continente com o objetivo de estabelecer uma atuação conjunta que permita responder de forma simultânea a qualquer expressão de discriminação e violência. Eu achei o discurso do Alejandro bastante adequado e ponderado. Tem que haver o repúdio, tem que haver o combate, mas a coisa da punição, você se prepara o ano inteiro, disputa um campeonato inteiro, chega lá porque uma pessoa racista pune teu clube e você cai de uma Libertadores, é uma coisa delicada. O sorteio colocou Palmeiras e Cerro Porteño no mesmo grupo. O vice do time brasileiro, Paulo Bosi, foi conversar com os dirigentes do clube paraguaio para cobrar ações que combatam o racismo. A fase de grupos começará na primeira semana de abril. Que seja uma Libertadores diferente das anteriores. Uma Libertadores sem racismo. Já que vimos aí por último o BAP, vamos começar com o grupo do Flamengo, que tem a LDU. Já vai para altitude, para variar o Flamengo, hein? Vai para Quito. Olha aí, ó. Além da LDU, o Deportivo Táchira da Venezuela. Esse aí é para fazer saldo de gols. E Central Córdoba da Argentina. Ou tô exagerando, professor? Não, até em comparação com os outros, né? LDU, adversário de peso. Central Córdoba é um time argentino, embora entre os times argentinos não seja o mais forte, nem dos mais fortes. O Flamengo deve ter tranquilidade nesse grupo, né? Se bem que no ano retrasado o Flamengo estava num grupo super acessível. Retrasado ou passado? Que estava naquele grupo super acessível e acabou em segundo. Ano passado, com o Bolívar, o Bolívar foi o primeiro. Então, ano passado o grupo do Flamengo era acessibilíssimo. Bolívar, Milionários e o Palestino. O Palestino, e o Flamengo acabou em segundo naquele grupo. E isso complicou, inclusive, o resto da competição, porque o Flamengo... Foi ano passado mesmo, porque era o Tite o técnico. Então tem e no retrasado também teve um pouco de dificuldade com o Alcas, quando também, jogou estreante, o Flamengo perdeu pro Alcas.
Mas ali que a gente sempre olha, o argentino normalmente já dá aquele susto, mas o Central Córdoba é um time sem tradição, veio por causa da Copa Argentina. Acho que a grande dificuldade, tanto em questões logísticas e técnicas, é a LDU, né? Eu me assusto com a LDU. Para mim tende a ser um grupo de 2 assim, claramente destacados e 2 mais atrás, com o Flamengo sendo favorito a ser líder. Acho que pelo momento que vive, pelo trabalho, eu acho que o professor lembra bem do contexto do histórico recente do Flamengo. A fase de grupos tem sido um pouco meio chatinha para o Flamengo. Mas nesse ano acredito que ele tenha tudo para avançar em primeiro, mas com a LDU sendo o time que vai passar em segundo. O BAP até brincou, né? Falou, a Quito, quando começa o sorteio, sempre tem uma vai atração por Quito. Quando que o Flamengo não vai para Quito? Essa vai ser a dificuldade. E dificuldade técnica também, né? A LDU é time de Libertadores, é time de classificação em Libertadores. Eugênio, o que você achou desse grupo? Flamengo. Acho que tirando a LDU, o Flamengo vai passar, pelo que ele tem jogado. Acho que o Flamengo é o grande favorito da Libertadores. Claro que daqui até o dia 29 de novembro tem muita coisa para acontecer, mas acho que o Flamengo está no caminho certo em termos de administração do futebol profissional, em termos do que o trabalho tem sido dentro do campo feito pelo Felipe Luiz, o elenco é muito forte. Agora, olhando para os adversários, é isso. A LDU é indiscutivelmente o adversário mais forte, não só pela altitude, também pela altitude. É difícil jogar lá no estádio Rodrigo Paz Delgado, o Casablanca, em Quito. E como também tem um bom time. Não tem mais o Johan Julio, que era um dos destaques da equipe, saiu no final do ano passado, mas continua tendo aquele que o Abel gosta, que eu chamo de o Haaland paraguaio, Alex Arce, que não começou bem essa temporada, mas é um artilheiro, um jogador que ano passado fez 30 gols, eu acho, né, ao longo do campeonato equatoriano, vencido pela LDU na temporada passada. Tem lá o Dida Domingues, que é o goleiro, né? O apelido dele é Dida, o Alexander Domingues, já veterano. O Ricardo Adê na zaga, o haitiano, é muito bom zagueiro. Tem bons jogadores, é um time de bom nível técnico e com certeza vai ser, com certeza não, mas provavelmente vai ser o segundo colocado no grupo, passando às oitavas de final, olhando aí os demais que integram esse grupo do Flamengo. Isso é para Mari Pereira e para o Jailson. Primeiro com o Pedro. Vamos com calma, hein, PHT? Muita calma nessa hora. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um abraço para o Bruno, sempre empolgado. O comentário deixa para o comentarista, não sufoque o artista. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está aí. Pois é, o Flamengo que pegou um grupo com um campeão da Libertadores, a LDU, campeã em 2008, tem tradição aí no torneio sul-americano também, porque foi campeão da Sul-Americana, né? Então, em torneio sul-americano, faz boas participações. E a temida altitude, está no grupo C, o Flamengo tem a LDU na 2.800 metros em Quito, então esse velho encontro com a altitude do Flamengo, que sempre bate ali nos últimos 2 anos, foi assim. Ano passado, então, foi um festival de altitude, Bolívar 2 vezes, enfim. Então o Flamengo mais uma vez encara a altitude e Equador tem um bom deslocamento. Central Córdoba da Argentina, não fica ali em Buenos Aires, mas ao norte da Argentina, então vai ter um deslocamento um pouco maior. A questão da logística pega um pouco nesse grupo, mas é um adversário que não tem tradição, assim, digamos, em Libertadores. Foi até uma comoção nas redes sociais dos argentinos, tá? Torcedores do Central Córdoba, com a possível, agora a certeza da presença do Flamengo lá para enfrentar o Central Córdoba. Em relação ao Flamengo ao Deportivo Táchira, é um time já experiente em Libertadores, com mais de 20 participações, se enfrentaram em 91, o Flamengo até eliminou o Deportivo Táchira da Venezuela em 1991 nas oitavas de final, mas o deslocamento pega mais uma vez, né? É bem longe, não é? Fica ali na capital Caracas da Venezuela, um deslocamento longo ainda, cerca de 700, pouco mais de 700 quilômetros da capital de Caracas, então a questão da logística pegou, certamente não é o que estava imaginando o Flamengo aí para essa fase de grupos da Libertadores, mas não tem muito jeito, tem que encarar. Se os adversários não são talvez tão potentes tecnicamente ali, fora a LDU,
a distância é bem caprichada. O BAP, presidente, falou um pouquinho sobre isso ontem lá, conversou com a nossa equipe, estava lá em Assunção e agora em Luque, na verdade, né, que fica ali do ladinho. Então ele falou um pouquinho sobre como foi essa sorte do Flamengo no sorteio da fase de grupos da Libertadores. Conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então, eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas, então isso está longe de ser um problema. Olha, não tem moleza na Libertadores, né? Mas do ponto de vista técnico eu acho que ficou de bom tamanho para a gente. Tá aí o BAP falando mais ou menos aquilo que a gente resumia. Do ponto de vista técnico aqui, ele tentou dar uma minimizada ali na questão de logística, falando que o Flamengo apresenta todas as condições ali, de fato apresenta, desde 2019 é só voo fretado, mas todo mundo gostaria de repente um Paraguai, um Uruguai, que é mais pertinho, mas foi assim que se apresentou, vai pegar um voo mais distante aí. Aliás, o voo do Flamengo, o voo fretado, se pegar, Mari e Bruno, capaz dele já ir direto para o Equador, que o Flamengo viajou para o Equador nos últimos anos aí, não é brincadeira não. Já tá com quase cidadania também lá o Flamengo nessa história. Eu não vou comentar porque o Pedro já me sufocou. Depois a gente vai sair no choquei, climão ali dos apresentadores. Aí ele vai... Pegando o retrospecto também, desde 2019, que o Brasil que está ganhando a Libertadores, sim. Se vir aqui falar, não é favorito, ou tá mentindo. Acho que o Fortaleza que tá no do Racing, não é isso? Esse talvez... Ali mede forças mesmo, assim. Não vejo Fortaleza sendo menos time que o Racing, mas o Racing tem uma forma de jogar e de levar essa competição. Aquilo que a gente sempre falou, né? Também. E o São Paulo, ele é favorito dentro do grupo. Sim. Ele é favorito. Apesar de ser um grupo que a gente entende que é complicado. Do Tacheres, do Aliança, mas né? sim. Acho que sim. É o favorito. Eu acho que o São Paulo, quando a gente olha um pouco a temporada passada, principalmente, assim, dos confrontos que ele teve, eu acho que ele vacila em alguns momentos ali, né? Oitavas, ele empata com o Nacional fora e leva a decisão para o Morumbi. Vence, 2-0. Mas ainda assim, um jogo que ele negociou ali com uma possível, né, para se complicar. Barcelona de Guayaquil é a mesma coisa. O Barcelona fez um jogo muito chato no Morumbi, um 0-0 muito garrado. Então, acho que o São Paulo, pegando o que ele experimentou na Libertadores do ano passado, que ele sai muito machucado, eliminado do Botafogo, e depois abre mão do Campeonato Brasileiro, sim. Eu acho que aí ele tem que assumir um protagonismo, sabe? Ele ficou muito tempo nessa de Sul-Americana, de preciso voltar para a Libertadores, então voltou. Eu acho que agora ele precisa assumir esse retorno. E o grupo do Flamengo? Vocês acharam um grupo tranquilo? Porque ano passado o Flamengo não foi campeão do grupo. Não. Foi o Bolívar. Isso a Isso. gente pode depois até discutir né, como é que vai ser a dificuldade do Palmeiras também. Então, a questão é que nos últimos esse é o terceiro no caso, né? Mas nos últimos 2 anos, né, anteriores a 2025, o Flamengo teve grupos relativamente tranquilos e se complicou. Teve a questão do Palestino, do Palestino foi ano passado, se eu não estou enganado. Aí teve o Alcas há 2 anos, com o Vitor Pereira. Primeira vez lá, derrota para o Alcas. Mas então, novamente, ao meu ver, é um grupo tranquilo que o Flamengo tem toda a questão aí, enfim, de altitude, o Tátira lá, mas é mais questão de logística, sendo bem sincero. No nível técnico, o Flamengo é franco favorito do grupo também. Só do grupo? Só do grupo? Não, você está falando da Libertadores. A gente está discutindo os grupos. Isso, você já vai. Ele já gosta. Tá mata-mata, tá lá na semifinal. Ele já fez cruzamento. Ele já pensou lá 18 pontos, né? O Pedro Henrique Torre. Quer comprar passar? Onde vai ser a final? Já tem? Ainda não tem, só tem da Sula. Ô Pedro Henrique Torre, você sem querer falou algo que a gente fala direto com o Bruno. Que é, por favor, não sufoque o artista. O Bruno sufoca todo mundo e resolve dizer que ele é o sufocado dessa história. Mas já está projetando o Flamengo aí, talvez, como um favorito na competição. Ele é animado demais, é impressionante. É impressionante. As ruas falam, o Bruno é animado demais. A gente fala com as outras pessoas, dá para... Fala uma coisa fica pior. Muito empolgado.
Isso é elogio. Isso aí é a parte boa. Deixa pro off. Mas, mais uma vez aí, um beijo para Mari Spinelli, agora um beijo para Mari Pereira também, abraço para o Jailson e abraço para o nosso Bruno também, sempre empolgadíssimo. Olha, eu fico pensando o que o torcedor do Bahia que está pensando do Bruno, depois de falar de viver a experiência e vamos ver essa experiência da Libertadores aí, mas enfim. Esse grupo do Flamengo aí, por mais que o BAP tenha tentado falar da questão da logística, que temos avião fretado, o Flamengo desde 2019 com o Jorge Jesus só anda de fretado, né? Só voa de fretado, melhor dizendo. Tudo bem, tem o conforto, a gente reconhece e tudo mais, mas é complicadinho, assim, você ter uma viagem muito longa, intercalado com o Campeonato Brasileiro, né? Você tem viagens bem longas, depois volta para jogar o Campeonato Brasileiro, dependendo de onde seja, mesmo que seja no Rio de Janeiro, você vai para Venezuela, não é ali no interior da Venezuela, não é na capital da Venezuela, mas para o interior, né? Contra o Deportivo Táchira, então você tem um deslocamento muito grande, você tem que fazer talvez o famoso, a expressão da moda, controle de carga em um jogo, em outro. Felipe Luiz balanceou demais nesse início de temporada. Você tem a temida altitude com a LDU, né? Lá em Quito, o Flamengo já está mais do que acostumado, até brinquei na minha primeira participação aqui, que se deixar o avião do Flamengo solto na pista, ele já levanta voo e vai para o Equador tranquilamente, tanto que o Flamengo esteve nos últimos anos por lá, foi campeão até em 2022 em Guayaquil, que não tem altitude, mas em Quito tem. Embora não seja tão alto assim, né? É uma altitude complicada, mas não é a altitude de La Paz. Mas são alguns, e é distante, né? 5 horas de voo direto, mais ou menos. Mas alguns fatores que complicam aí. E também o Central Córdoba, que não é ali na capital, não é em Buenos Aires, né? Porque, olha, eu estou caindo quase na pegadinha aqui da cidade de Santiago del Estero. Eu estou quase caindo na pegadinha aqui de falar o nome errado da cidade, mas Santiago del Estero ao norte ali de Buenos Aires. Parece que o pessoal ficou muito empolgado lá com a presença do Flamengo, digo pelas redes sociais. Ontem vários rubro-negros conversando pelas redes sociais com torcedores do Central Córdoba, e eles falando que vai ser um acontecimento a passagem do Flamengo por lá, porque é um time que está em 10º lugar no Campeonato Argentino e está muito empolgado em receber as estrelas do Flamengo, como eles estão dizendo por lá. Então, tecnicamente pode ser até bem acessível, mas como o Jailson lembrou aí, nos últimos anos o Flamengo se embolou, não venceu nenhum jogo fora de casa ano passado, por mais que o Tite tenha feito um ótimo campeonato carioca, se embolou bastante. Então o Flamengo tem que ter as barbas de molho aí, por mais que esteja numa fase muito boa com o Felipe Luiz, muito bem taticamente, de se pensar aí como vai encarar essa Libertadores. Há uma confiança muito boa no trabalho e tudo mais, mas logisticamente, barbas de molho e Libertadores é Libertadores. Agora, só antes de devolver aí, queria dizer que eu estava ouvindo aqui, que pronúncia espetacular de Tajeres, da Mariana Spinelli, hein? Fiquei realmente assim, espetacular, como diriam os outros assim. Ô Pedro Henrique Torre, eu estive na Argentina, não precisa lembrar qual foi o resultado final, mas estive na Argentina com uma certa frequência. Então eu peguei um pouco do sotaque para ter Tajeres, porque você tem que trazer aqui para as pessoas, né? Exato. Né, Jailson? Claro. Como as coisas funcionam. Olha, fala, Pedro. Eu tive lá no CT do Tajeres em 2022, a convite do pessoal de lá, quando o Flamengo enfrentou o Tajeres por lá, e nem os garotos da Cantia lá das canteiras falam tão bem assim, igual Mariano Spinelli. Fiquei impressionado. Muitas graças, meu amigo. Um abraço, tá? Pode seguir seu trabalho por aí. Se precisar de mais dicas também, eu vou aprimorando. E a cidade, né, onde o Flamengo vai jogar, foi onde teve o MotoGP nesse final de semana. Olha só.